Olá, pessoal. Nessa questão, a gente tem um triângulo equilátero ABC, onde AB tem o quíntuplo do tamanho do segmento AD e DE é paralelo ao lado BC. Ele começa perguntando para a gente se esse triângulo menor é semelhante ao triângulo maior. A resposta é sim, certo? Com certeza eles são semelhantes. E como eu sei disso? Eu sei que os ângulos do triângulo maior são ângulos de 60 graus, já que ele é equilátero. Né? Tem 60 graus no vértice C, tem 60 graus no vértice B, tem 60 graus no vértice A. E quando o enunciado garante para a gente que esse segmento D é paralelo ao segmento BC, eu posso enxergar os outros lados desse triângulo como sendo transversais. E a gente sabe que os ângulos que cada paralela forma com transversais são sempre os mesmos. Então, se o ângulo que a paralela BC forma com a transversal verde é de 60 graus ali em cima, o ângulo que vai formar a paralela DE com a mesma transversal verdinha também vai ser um ângulo de 60 graus aqui embaixo. Então, como é que a gente vai escrever isso daqui? Como DE é paralelo ao segmento BC, então o ângulo AD é igual ao ângulo ABC. Os dois são ângulos de 60 graus. Por quê? Porque eles são correspondentes, que é o nome que a gente dá para esses ângulos formados entre as retas paralelas e a transversal. Da mesma maneira, quando eu olho para outra transversal aqui por baixo, que vai ser a transversal preta mesmo, eu percebo que se a paralela roxa forma um ângulo de 60 graus com essa transversal preta aqui no ponto C, a mesma coisa vai ser verdade, né? Ali no ponto E. Então, o ângulo AED vai ser igual ao ângulo ACB, né? Ângulos de paralelas distintas, mas em relação à mesma transversal. Os dois são de 60, de novo, porque eles são ângulos correspondentes. Bom, isso significa que os triângulos AD e o triângulo grandão, que é o ABC, são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo, né? Já que todos os ângulos dos dois triângulos são iguais a 60 graus. Fechou? Aí ele fala o seguinte para o item B. Na figura 1, eu vou marcar um ponto F sobre o lado BC, de modo que esse segmento tracejado seja paralelo à base do triângulo. A seguir, marca-se um ponto G qualquer sobre o segmento DF. Eu não sei qual ponto é esse, ele falou que pode ser qualquer um. E ele falou que, se o segmento AB mede 20, qual que é a medida da área do triângulo EGC, que é o triângulo sombreado? Bom, vamos por partes. Ele mencionou no enunciado que AB tinha o quíntuplo do tamanho de AD. E agora, no item B, ele falou que esse AB mede 20. Acho que é uma conclusão bastante razoável, que o AD mede 4. Correto? Isso significa que a área do triângulo AD, que é um triângulo equilátero, vamos lembrar, de lado 4, é dado por lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, que é a fórmula da área do triângulo equilátero. Isso daqui vai ser igual a 4 raiz de 3 centímetros quadrados, porque um dos 4 desse 4 ao quadrado corta com o 4 do denominador. Perfeito. Agora olha com atenção para os dois triângulos que estão para baixo da linha tracejada, o triângulo ADE e o triângulo EGC. Esses dois triângulos têm a mesma área. Por quê? Porque eles têm a base na mesma reta, que é essa reta AC, e eles têm o terceiro vértice também na mesma reta, paralela à reta da base. Como essas retas são paralelas, a distância entre elas é fixa, não importa de qual ponto eu meça.
Então, a distância do ponto D até a base vai ser a mesma distância do ponto G até a base, porque essas distâncias são a distância entre as retas paralelas, certo? Se essa distância for h, o h é o mesmo para os dois triângulos. Agora, se o h é o mesmo para os dois triângulos, o que a gente pode falar sobre as bases? Bom, a base do triângulo ADE é 4. A gente descobriu isso aqui. O lado AD é 4, mas o triângulo é equilátero. Então, o lado AM é de 4 também. Eu sei que o lado do triângulo equilátero é 20, do triângulo equilátero maior. Bom, isso significa que o lado EC mede 16. Então, eu estou olhando para dois triângulos que têm a mesma altura, certo? Em que um desses triângulos tem base 4 e o outro tem base 16. Mas se a área de um triângulo é dada por base vezes altura sobre 2, e a altura desses dois triângulos for a mesma, você concorda que é só a base que vai fazer diferença para o cálculo da área? Se eu dobro o valor da base, sem mexer na altura, eu dobro o valor da área. E se nesse caso a gente quadruplica o valor da base, sem mexer na altura, eu vou quadruplicar o valor da área. Isso significa que, se a área do triângulo AD é 4 raiz de 3, com certeza a área do triângulo GCE vai ser 16 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, o que acontece é que os triângulos AD e, qual que é o nome que ele deu? EGC, que são o sombreado, são triângulos de mesma altura. Se eles são triângulos de mesma altura, a conclusão a que a gente chegou analisando essa expressão, que é uma conclusão importante sobre triângulos, é que as áreas são proporcionais às bases. Porque se a altura não muda, a única coisa que influencia o cálculo da área é a base. Bom, se as áreas são proporcionais às bases, quando eu percebo que a base do triângulo sombreado é o quádruplo, isso significa que a área vai ser o quádruplo também. Então, vamos escrever isso para a direita. Então, se as áreas são proporcionais às bases, isso significa que, como a base do triângulo da direita é 4 vezes maior do que a base do triângulo da esquerda, o EC é 4 vezes AE, a conclusão que a gente tira disso é que a área do triângulo EGC é 4 vezes também a área do triângulo ADE. Mas eu sei a área do triângulo ADE, isso é 4 raiz de 3. Perfeito. Então, a área do EGC é 16 raiz de 3 centímetros quadrados. Perfeito? Então, observando o fato de que os triângulos têm a mesma altura, eu consigo chegar na conclusão a respeito da área. Espero que você tenha gostado da explicação. Até mais!